Bem, estou à disposição de vocês para esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter. Eu tive uma saída na primeira noite que eu passei aqui. E assim, se depois eu tiver a oportunidade de relatar para as pessoas, eu acho que vai ser bacana. Né? Não sei se é melhor relatar agora ou depois das perguntas. Não, relata. É? Relata agora. Tá. Cadê o microfone? Relata aqui. Tá, eu vou pegar o caderno que eu anotei. Uma das coisas mais importantes que pode ajudar muito é anotar as experiências. Porque a gente perde a consciência muito rápido. Levanta de manhã com tudo muito claro. Passou meia hora e já esqueceu tudo. Não, escreve. Tá, foram dois momentos. Um foi o sonho, depois eu acordei. E aí eu tive a saída, então eu vou entrar direto na saída. Não me alongar muito, mas antes eu queria só esclarecer a minha história um pouquinho, né, porque eu já vim praticando a técnica, né, ao contrário dos colegas que eles estão mais novos. Né, e tive várias experiências muito marcantes para mim. E, em um determinado momento da minha experiência, eu tive alguns indicativos de que eu precisava arrumar algumas coisas. Né? Falei, ó, o pessoal lá do lado de lá falou, ó, isso aqui tá errado, né? Precisa corrigir. E eu fiquei preocupado, né? Porque foram 2 vezes que eles me indicaram, mais ou menos. Né? E aí eu pensei, falei, pô, eu tenho que arrumar primeiro para depois ir para lá. Sobe um pouquinho mais. Né? Então eu fiquei preocupado com isso, mas era como se eu não tivesse o direito de, na minha interpretação, né, de frequentar por esse desajuste que eu tinha, que todo mundo tem algum, né? E aí eu decidi parar com a técnica e falar, não, eu vou tentar arrumar isso aqui para depois tentar voltar, né? Só que eu me meti os pés pelas mãos e acabei numa depressão enorme, foi horrível. E assim, perdi o contato completamente. Depois que eu saí da depressão, enfim, insônia, essas coisas, voltei, comecei a praticar a técnica e nada, e 1 ano, 1 ano e meio, alguma coisa acontecia bem rapidamente, mas não daquele jeito que era antes, né? E assim foi, eu decidi vir aqui na primeira oportunidade para poder me aprimorar, né? Ver o que estava acontecendo de errado, enfim, conversar com as pessoas. E pratiquei a técnica uns 10 dias atrás, alguma coisa, e deixei de lado, vim para cá. E para minha surpresa, na primeira noite que eu passei aqui com os colegas, aconteceu isso que me deixa até arrepiado. E eu vou descrever para vocês. É importante eu ter falado isso porque alguma coisa aqui tem a ver com o meu passado, né? Lógico que cada um tem a sua experiência individual, tal, mas é importante, eu acho importante o pessoal saber, porque essa relação entre você ter os indicativos lá e aqui, é muito importante você ponderar e não levar a coisa assim a ferro e fogo, tentar aprender tal, e serenar, porque às vezes você pode não interpretar a coisa da maneira como deveria, né? E que é importante a gente ter essa base aqui para poder fazer essas questões. Eu tentei resolver sozinho o problema, mas não consegui, né? Então estou aqui e eu acho que a coisa agora vai andar. Mas eu vou para o relato, né? E vamos lá. Tá. Então, o que aconteceu? Eu acordei, né, pela segunda vez, dormindo lá na beliche, com dor nas costas, que eu não estou acostumado com essa cama. E, bom, acordei, aí comecei a ouvir uns unidos e ruídos, né?
3 vezes. Um ruído de alta frequência. 3 vezes. Na hora eu pensei, será que a Bianca colocou alguma gravação aqui, né? Porque tem alguns unidos que você sai fora do corpo. Isso eu tinha essa informação. E foram 3. E aí eu comecei a sentir o corpo energético, né? Eu falei, meu Deus, eu estou saindo, né? Não tinha feito a técnica nem nada, enfim. Percebi que eu poderia sair, e aí eu vou começar a ler. Percebi a possibilidade da saída. Eu estava em decúbito dorsal, né? E aí eu tentei girar o corpo. Na primeira tentativa não saí, na segunda tentativa eu peguei um impulso, sentei na cama e me levantei, de olho fechado, né? Aí eu abri o olho e estava tudo escuro e difuso, mas sabia que eu estava fora do corpo, né? Apesar da escuridão, notei que havia pessoas no quarto e ao meu redor, e eram várias. Comecei a olhar ao redor e discernir os vultos, né? E alguns me tocavam e tudo começava a ficar um pouco mais claro gradativamente. Aí o ambiente foi clareando, clareando, e eu comecei a perceber e comentei comigo, nossa, quanta gente, quanta gente. E aí clareou. E para mim, assim, que surpresa, né? O quarto estava cheio de pessoas olhando para mim e me incentivando. E eu olhei de volta e comecei a me emocionar. Tinha conseguido sair de novo e a clareza ia aumentando cada vez mais. Olhei para todos e levantei os braços sorrindo. Saí. E as pessoas me aplaudiam, assim. Eu fiquei muito emocionado. Eu me encolhi os braços e ajoelhei assim e pensei, pai, que felicidade. Que alegria, que alegria. Aí comecei a manter contato com as pessoas como se fosse uma festa, assim. As pessoas estavam ali ao meu redor. Aí eu encontrei uma moça baixinha que começou a me dizer que eu me culpava demais, assim. Direto. Não, você se culpa demais. Eu concordei e falei que era muito exigente comigo mesmo, né? Enfim, de repente apareceu uma moça jovem que eu interpretei como você. Não sei se era você, mas enfim, ela apareceu com dois papéis assim na mão e me mostrava, e eu tinha muita dificuldade em saber o que era. E me dizia a respeito do trabalho que tinha feito. Mas os papéis diziam respeito ao trabalho que eu tinha feito. Eu fiz uma tradução de um livro de profecias, eu vou publicar mês que vem, né? E ela me perguntou sobre a dor e me perguntou sobre o livro. Eu disse para ela que eu gostaria que o autor soubesse, gostaria de saber a opinião do autor sobre o trabalho que eu tinha feito. O autor é Nostradamus, né? São as profecias do Nostradamus, enfim. Ela pareceu surpresa e ficou pensando sobre a ideia. E pelo que eu interpretei, ela falou, vamos ver, né? Eu continuei pelo quarto falando com as pessoas e olhei para o beliche onde eu estava. Não vi meu corpo porque estava escuro, mas eu procurei mudar o foco de atenção da onde eu estava e vi os meus companheiros de quarto, o Patrício e o Daniel, né? E o Daniel veio em minha direção. E aí eu toquei de leve, assim, dei um soquinho na mão dele, assim, falei, olha, não falei pra você? Viu, eu não te falei? Só que o Daniel, ele estava meio transparente, ele estava meio inconsciente, assim, eu acredito, né? Mas ele estava transparente, eu conseguia ver a parede através dele, né? É engraçado. E percebi que, ele entendeu, mas não estava muito consciente disso, né? Aí eu andei mais um pouquinho por ali, vi pessoas as pessoas já se ocupavam com suas coisas, né, conversando e tal, e resolvi explorar o lugar. E aí tive algumas experiências, fui para pátios e umas outras coisas que acho que não vem muito ao caso, né? E sair voando, aquelas coisas que a gente faz no extrafísico e que quer fazer, né? Nós temos a ver sim. Quer que eu termine? Tá, então eu vou entrar nos detalhes. Então, aí eu andei por ali e as pessoas já se ocupavam com suas coisas, né? Conversavam entre si. Eu olhei à minha esquerda
a escada fica à direita, é engraçado, mas ela ficava à esquerda, no quarto lá. E eu vi uma vegetação, eu falei, nossa, eu quero ver a vegetação no extrafísico, né? Ver se é diferente ou não. Aí eu desci as escadas, quando eu saí, desci pela esquerda, né? E tinha 4, não sei se soldados, com uniforme, aqueles uniformes bonitos da linha, estavam olhando na minha direção e vieram na minha direção. Aí eu me afastei, né? No que eu me afastei, eles ficaram aonde eu estava, exatamente. E eu falei, bom, deixa pra lá, eu vou fazer outras coisas. Aí eu entrei de volta num prédio, andei mais pra frente, entrei de volta no prédio. E aí, deixa eu ver aqui, eu entrei para a esquerda e dentro do prédio de novo, tudo estava claro. Assim, eu queria ressaltar que essa minha experiência, eu tive a primeira experiência que teve uma clareza absurda, né? E foi muito rápida mesmo. E essa foram as mais claras que eu já tive até hoje. Eu achei interessante. Estava tudo muito claro, eu estava consciente, eu estava até preocupado, falei, nossa, isso geralmente decai, né? Mas não, a coisa estava muito clara. Aí eu entrei por esse prédio, por uma outra entrada, desci uma escadaria, e aí lembrei que eu podia voar. Eu falei, não, eu não vou ficar descendo escada, aí eu fui dando os pulinhos e fui descendo, flutuando, assim, né? Coisa que eu adoro fazer, né? Quando eu lembro, né? E no fim da escada saí para a direita e quando eu saí tinha uma sala grande, tinha a minha irmã que mora comigo. Eu moro com minha mãe e minha irmã. Ela estava no meio da sala com uma moça e eu falei, não, já que eu estou voando, eu vou mostrar para ela que eu sei voar. Então passei por ela voando rente ao chão, assim, né? Para impressionar, né? Ela nem ligou, ficou lá, eu falei, pô, mas... saí voei de novo, eu falei, tudo bem, né? Deixa pra ela. Ela estava conversando com alguém, não sei, alguma coisa importante talvez. Aí eu vi uma abertura, uma espécie de janela, eu falei, eu vou para lá e vou disparar, né? Porque eu gosto de voar mesmo. Então eu entrei naquela janela e a intenção era ir para o céu. Mas quando acabei de entrar, pum, acordei. Então foi isso. Essa foi a minha experiência que eu queria passar para vocês, que foi fantástica, né? Porque eu acredito que eu fui auxiliado, eu não tive técnica nenhuma e assim, foi uma acolhida muito bacana das pessoas que frequentam aqui, né? Eu fiquei emocionado e não vou esquecer isso nunca mais. Que bom. É isso. Obrigado. Agora deixa eu falar parabéns, deixa eu conversar um pouco com você. Quando nós temos o propósito de fazer alguma coisa, a energia do nosso corpo muda. E como você já praticava a técnica antes, o fato de você se preparar para vir para cá já mudou completamente a maneira como você estava em casa. Eu não sei onde você mora, você vem de onde? São Paulo. São Paulo. Então, você ao entrar aqui, quer dizer, ao sair de São Paulo para vir, você já mudou completamente os seus impulsos, a sua energia, porque você veio focado. Isto significa que você estava preparado para sair. Por isso você saiu. E isso é muito bom. O fato de você ver outros ambientes é porque você saiu dentro do quarto, mas você saiu dele para outros ambientes. Se você observar, na minha primeira experiência, eu não saí do quarto, eu tive tanto medo que eu pulei na cama. Eu não abri a porta para sair para outro ambiente. Eu fiquei no quarto mesmo e voltei. Mas você não, você saiu. E quando você sai em outra frequência. Por isso que você viu um ambiente diferente. O fato de ter saído do quarto, você saiu do mundo extrafísico. Por isso que os ambientes eram diferentes. Viu? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Perguntas?
Qualquer um de vocês pode perguntar. Estou falando Patrícia, então eu vou iniciar. Bianca, a respeito do segundo sol, que eu já vi você falando, não vou chamar de senhora, que eu já vi pensando também, não. Você não gosta, né? Não. Você, então, Já não basta a idade daqui que põe esse título? Exato. Não vale, não vale. Besteira, né? É. Então, já vi você falar a respeito do segundo sol em um vídeo que foi feito aqui e foi postado no YouTube. Como a leitura mesmo diz, né? Uhum. A TSA está na internet, então está à disposição do mundo, né? Cadê o Adonis? Vamos matar ele. Olha lá, porque quem mexe com a internet é ele. Não, Olha lá, cadê o mas Adonis? isso é ótimo. É ótimo. Porque graças ao fato dela estar na internet e ao fato de a gente ter acesso a esses vídeos, a gente passa a ter uma aproximação maior de vocês. Porque Com quando a certeza. gente lê, você só imagina. Uhum. Quando a gente vê o vídeo, a gente visualiza, escuta, vê como a pessoa realmente é, né? Uhum. Então, nesse vídeo, você acaba falando a respeito do segundo sol. E que antes, no livro, falava-se apenas que era um corpo, né? Um corpo celeste. Um corpo celeste. Depois você acabou aprendendo que essa questão de realmente um segundo sol. Recentemente, os cientistas, eles, através de alguns cálculos matemáticos, eles chegaram à conclusão de que um corpo celeste, que eles não conseguiram dizer ainda realmente o que é, já entrou no nosso sistema solar. Tá entendendo? Já entrou. Aí você pensa assim, entrou no sistema solar, agora já está perto da Terra? Não está distante, porque o sistema solar é muito vasto, né? É. Mas ele já adentrou nas fronteiras do sistema solar. Aí a pergunta é o seguinte, você, a respeito do extrafísico ou até mesmo de contato com o Carrão, eu não sei se você continua tendo o contato telepático, como você disse que tinha, né? Eu não tenho contato telepático. Não. Que eles quando vinham não conversavam com você. Mas aí eles vêm fisicamente para conversar. Sim, fisicamente, né? Fisicamente. Né? Pronto. Informações do extrafísico ou até mesmo da equipe de Carrão sobre isso, a respeito dessa aproximação. Você tem algo que já está realmente... Porque, inclusive, o Valmir, que estudou a TSA aqui com vocês, né? Ele tem um vídeo no YouTube muito bom também, que ele fala, né, a respeito disso. Ele é um grande divulgador do trabalho. Exato, ele divulga assim, sem fazer mudanças, né? Ao contrário de algumas pessoas que trabalham na área de ufologia e acabam fazendo mudanças. Mas cada pessoa é uma pessoa, é um entendimento. Não, mas eles acabam colocando tipo assim, um lado de alienígenas maus e não sei o quê. E ele não, ele vai a partir da técnica, né? Eu acho muito interessante que mantém uma certa fidelidade. Com certeza. Com o seu trabalho, com o trabalho da equipe, né? Aí a questão é essa, você tem alguma informação? Bem, as informações que eu tenho, com certeza não correspondem muito com as informações que são passadas no mundo e pelos cientistas, né? O Carrão disse que quando nós sofremos um acidente, esse corpo celeste ele saiu brutalmente aqui do nosso sistema. Então, nós ficamos só com um sol e o nosso sistema possui dois. É o que dá o equilíbrio energético. Então, nós ficamos sem um tipo de energia. E acontece que esse corpo celeste, ele quando saiu, houve muitos acidentes graves aqui. E que a chegada dele tinha que ser lenta. Então, eles acompanham, porque essa chegada tem que ser lenta, porque se ela não for lenta, nós vamos sofrer acidentes demais. E você vê que nós já estamos sofrendo muito acidente climático, né, que as pessoas dizem. Mas eu acredito que é mais sobre a aproximação desse corpo celeste. Porque há 40 anos atrás, porque esse ano faz 40 anos que eu conheço Carrão. Há 40 anos atrás ele falou desse corpo celeste, ele falou do acidente, ele falou que nós estávamos há 40 anos atrás já vivenciando o acidente, que já tinha começado, porque o corpo celeste já estava vindo, só que ele está vindo lentamente.
E quando ele tenta e quando algum outro corpo celeste tenta puxá-lo com rapidez, eles têm equipamento suficiente para não permitir que ele entrasse aqui no nosso sistema com muita velocidade. E quando ele estiver na posição correta, aí a energia do nosso planeta, aliás, do nosso universo aqui, ela se equilibra. E com isso, as pessoas se equilibram. Você já observou como que o ser humano anda? Ele está enlouquecido. O ser humano hoje em dia, exatamente por todos esses distúrbios, até com a chegada desse outro corpo celeste, está completamente enlouquecido. As pessoas, elas perderam a noção do certo e do errado, elas perderam a paciência, elas estão, assim, incontroláveis. É isso que se pode dizer. Mas esse corpo celeste, ele está vindo, e quando ele estiver na posição correta que ele tem que estar, aí nós vamos ter equilíbrio energético. E aí acaba esses acidentes climáticos, acaba essa irritação humana, porque não é só o ser humano que está com essa irritação física, os animais também. Afeta tudo, afeta tudo aqui no planeta, não afeta apenas o ser humano. E o que eu sei sobre esse corpo celeste, eu sei, já tem 40 anos. Ninguém falava sobre isso ainda e eu já estava falando. Né? Na internet isso é assim, muito conversado hoje, né? É muito, mas eles falam pelas profecias passadas. Exato. E não pelo fato atual, o presente. Exato. São poucas as pessoas, eu acho que no mundo, que sabe que esse corpo celeste ele vem para equilibrar. São poucos. Os outros pensam que é uma anomalia, ou então uma descoberta científica nova, que agora nós viramos o nosso telescópio ali para aquela região, então nós descobrimos um outro corpo celeste, mas nunca o que de fato é. E não é porque eles não querem dizer, é porque eles não sabem. Eles não têm como falar que aquele corpo celeste não estava ali, porque para eles sempre esteve, porque eles viram o corpo celeste lá. Então, para eles é que não tinham observado ainda, e não que ele não estava lá, entende? É por isso. Então, a ciência, hoje em dia, ela está muito, muito evoluída, mas não o suficiente para perceber o que acontece em torno. Eles vão descobrindo por etapas, dá pequenas aberturas assim, então eles descobrem alguma coisa, mas saber de um contexto planetário, galáxia, essas coisas não sabem. Não sabem, mas eles vão descobrir, porque a tecnologia nossa está muito boa. O meu medo de um novo acidente qual é? É nós perdermos tudo que conquistamos até hoje. Não é porque diz o Carran que esse acidente aconteceu há 12 mil anos. Que de 12 em 12 mil anos acontece. Então, não é uma coisa assim que só acontece aqui. Não. As coisas no sistema solar mudam de 12 mil em 12 mil anos. Então, ele está voltando dentro do prazo dos 12 mil anos. Né? E a ciência, ela começou a ser ciência de fato tem muito pouco tempo. Então, o desenvolvimento científico foi imenso pelo tempo que
que se começou a falar cientificamente das coisas, né? Então nós estamos muito bem, mas eles não são bem informados. Eu sou bem informado, eles não são. Essa é a diferença, né? Queria fazer uma pergunta. Esses acidentes, eles têm alguma possibilidade de ajudar a nos proteger em relação a isso ou não? Tem sim. Tem sim. Se for acontecer alguma coisa muito séria, ele diz que ele reúne as pessoas que fazem a técnica em um ambiente só para poder ter como isolar. Porque se for acontecer um acidente muito grave, nós não temos chance nenhuma de nos proteger por nós mesmos. Né? Então... Bianca, já tem assim, claramente a Terra está mudando. Essa questão de terremotos, essa questão de mudança climática, aí recentemente nós começamos a observar o seguinte, que a Lua, a Terra, ela já mudou de posição no seu eixo. Nós temos algumas mudanças que a ciência inclusive já está atestando, né? A questão do polo norte magnético da Terra, que está se deslocando em direção à Sibéria, na Rússia, já está bem deslocado. Aí tem a questão também da Lua, da posição da Lua, que geralmente quando ela está minguante, geralmente ela é assim, né? Inclusive ela aparece assim nos calendários. Se você observar bem à noite a Lua, ela fez isso aqui. Tivesse dado uma girada assim de 90 graus, tá entendendo? Ela fez isso. Então, porque não foi a Terra, não foi a Lua. Então nós estamos vendo a Lua de outra posição, e antes como ela aparecia assim, você pode observar que ela aparece assim. E, a Terra é que mudou de posição. Exatamente. A Lua está aparecendo deitada e, por incrível que pareça, ela está sorrindo. É como se fosse um sorriso. Ela mudou de posição. Ela está sorrindo, E isso já é uma consequência. Com certeza. Da aproximação desse Sol. Com certeza. Com relação à questão dos exercícios, Bianca, faz algum tempo que eu pratico um exercício pela apostila. Eu estava conversando, a gente aprendeu ontem, a perfeição deles. Você teve uma sorte, eu pensei, não é sorte porque eu sou técnico, eu pesquiso. Sorte seria se eu tivesse tido algumas experiências como eu já tive, mas li e de repente pratiquei e já tive assim, sem informação, sem um conhecimento. E eu estou usando o conhecimento que foi passado por você. Sim. Ele pode não estar perfeito, mas ele está posto na apostila e se você seguir, você vai obter resultado. Sim. Como tem pessoas que têm resultado. Então eu já tive assim, algumas experiências, não tão boas quanto a do meu amigo aqui, mas minha esposa já teve umas experiências também, que a gente praticou junto. E a questão é, teve um momento que, como ela leu, você chegou a praticar a técnica até 2 vezes por dia, tentando adquirir um certo controle da saída. Sim, mas hoje em dia eu sei que isso é errado, viu? Não deve, Sim. não pode, mas naquela época eu não sabia. Mas a questão é de tentar obter um certo controle, uma certa frequência. Sim. Porque acontece com minha esposa e eu, a gente tem uma experiência e a gente continua praticando exercício, mas não sei se é por causa da frequência energética que a gente não consegue captar bastante, mas agora vai conseguir. A questão é, meu objetivo é tornar aquilo mais frequente possível. Como você fez para tornar isso mais frequente possível, Bianca? Não sei, é uma questão do acaso. Você, eu cheguei aqui na fazenda, eu estou em um ambiente bom e eu consegui uma saída. Não, eu quero ter um controle mais efetivo possível. Porque o objetivo da técnica é esse, não é? Sim. Oferecer um controle mais objetivo possível. Não é? É isso que eu quero. Meu objetivo é, olha, eu quero estar mais próximo do controle possível. E o que eu puder fazer a nível de esforço meu, eu irei fazer. Desde que eu seja orientado para isso. Está entendendo? Sim. No texto que vocês ouviram aqui, eu disse que com 2 anos eu já tinha descoberto o impulso, o movimento que me punha para fora do meu corpo. Sim. Só que esse movimento não é o mesmo para todo mundo. Aí você vai ter que descobrir o seu, como todo mundo aqui vai ter que descobrir na hora que tá fazendo o exercício dos números, as formas numéricas, a hora que você passa a dar os impulsos, aí você tem que ver
qual daqueles impulsos é o que você mais percebe o corpo? Que é que te amplia mais, que faz você sentir aquela sensação de inflar, entendeu? Ou de profundidade, assim. Sim. Então, vocês vão ter que praticar e descobrir o movimento que favorece a saída para cada um de vocês, porque ela não é a mesma para todos. Tá? Sim, sim. E se descobrir esse movimento, a gente tem que dar uma ênfase nele? Eu acho que não é nem dar uma ênfase, é você prestar atenção no que acontece. Porque quando você presta atenção no que está acontecendo aqui com você, você automaticamente sai, porque você segue o impulso. Você segue aquilo que está acontecendo. Mas digamos que esse número, por exemplo, seja o 5. Eu ainda tenho mais 5 para desenvolver. Mas aquele número é aquele que eu me sinto... Que seja o 5, ou o 0, o 8, o 7, o 3. Mas eu trabalho aquele número por igual. É igual aos outros. Mas sempre tem uns que você tem mais percepção dele. Mais percepção dele. Então, é isso que você deve observar para que você comece a voltar a sua atenção para aquele ponto. Isso te favorece. Tá bom? Posso fazer outro? Pode. Bianca, com relação à questão do ser humano, né? Porque no livro, nos livros, você relata que existem os seres que têm registro de matéria, que no caso nós estamos aqui, e tem aqueles que não têm registro de matéria. Sim. Né? E eu ia fazer uma pergunta, mas segundo a leitura aí, inclusive eu já em parte, né? Que diz assim, ao contrário, o ser humano, ao contrário da matéria, o ser humano não reproduz, a matéria reproduz, né? A matéria nessa frequência. Mas onde é que se formam os casais? Os casais, quando eles estão no extrafísico, existe a formação de casais no extrafísico? Existe casais de pessoas que não têm registro de matéria? E nós que temos registro de matéria, nós nos tornamos pares no extrafísico? Você fala unidos nesta vida e em outras. Bem, outras já vai depender muito de como vocês vão passar por esta vida. Sim. Vai depender muito. Sim. Se vocês realmente gostarem de ficar um perto do outro, com a perda da matéria, os dois vão para o mesmo lugar, se encontram, conversam, até cair na real que vocês estão em outro mundo e que lá não funciona desta maneira. Sim. Mas tudo é preparado para que você não sinta muita falta das coisas que você ou deixou para trás ou que gostaria de fazer. Então os sonhos não são retirados de você com a perda da matéria. Porque você é você independente dela. Sim. Agora, com o tempo e com novas propostas de aonde vir, por que vir, Sim. qual o meu objetivo, isto é que às vezes faz mudar, porque os objetivos não combinam, Sim. né? Sim. Isso às vezes é que separa as pessoas, porque o ser humano, como ser humano, é muito unido. Aqui na matéria que não. É por isso que as pessoas até estranham quando alguém diz, eu quero ficar com fulano o resto da minha vida. Porque aqui não existe união humana. Existe o interesse humano. Vou casar com fulano porque eu gosto dele. A hora que eu não gostar mais, eu separo. E ele tem que me pagar a pensão, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então é isso que existe aqui. Não é aquele gostar por gostar da pessoa. Esse gostar aqui, eu acho que o amor aqui é tão raro que eu até chego a acreditar que ele não existe, não. Sim. Viu? Eu falo dele aqui, mas acho que ele não existe, não. Acho que as pessoas aqui se unem muito por paixão. Sim. A paixão é um sentimento grandioso.
É através da paixão que você se casa, que você constitui família, não é? Que é a reprodução da permanência da matéria, da eternidade da matéria aqui nessa frequência. E o amor não, o amor é muito mais calmo do que a paixão. O amor é uma coisa suave. A paixão é essa loucura, eu quero, tem que ficar perto de mim, aí comigo, e isso Não, assim, isso é muito louco. nós não temos... O amor não é assim. O amor é calmo, o amor ele é um sentimento gostoso, porém desobrigado a qualquer coisa. Sim, sim. Desobrigado a qualquer coisa. Então esse é o amor. A paixão não tem essa flexibilidade de ser desobrigado, não. Entendeu? Não tem, não é assim. Aí, é por isso que quando você diz que ama e quer ficar o resto da sua vida e na outra, as pessoas estranham mesmo. Falou, Mas assim, não é um propósito meu, é um propósito nosso. Então, isso Tá é muito entendendo? bom. Não é o propósito de Isso é Patrícia muito bom. Ferreira, porque se fosse propósito meu, eu não iria falar. Aham. Nós estamos na técnica juntos, tá entendendo? Aham. Ela começou junto comigo, eu junto com ela. tá Então, certo? e a técnica tem uma coisa, de nada adianta você ser consciente sozinho. Exato. Você tem que ter alguém para trocar ideias, porque senão vira um desespero, porque a gente quer falar, o outro está fazendo alguma coisa que você fala, não devia, você não pode, porque o outro não acredita, porque o outro não quer. Então a técnica é bom que a gente seja unido para exatamente poder conversar sobre o assunto, pelo menos conversar. Exato. Parabéns para você. Bianca, Oi. a gente consegue observar nesse trabalho que é como se ele fosse uma porta de entrada para um novo tipo de experiência, né? Uma nova caminhada na nossa vida pessoal e coletiva. Então, você sempre fala do nosso corpo de luz, né? Alguns se referem como segundo sol também, né? Essa nossa vibração extrafísica, né? O nosso real ser, como alguns dizem. Mas esse ser já é perfeito? Ou eu imagino talvez que nessa porta de entrada que a técnica nos fornece, né? Nesse mundo a gente vai passar por um processo de aperfeiçoamento, não apenas aqui no físico, mas no nível extrafísico. Como, por exemplo, você citou que tinha um professor. Quem tem registro de matéria, ela quando perde a matéria ou estuda fora, como é o caso da técnica, nós temos que aprender muita coisa, aperfeiçoar muita coisa, porque nós estamos acostumados, temos mentalidade viciada com as coisas que nós vemos aqui. Então a realidade que nós conhecemos como realidade é essa que está ao nosso alcance aqui. Não é a do mundo extrafísico. Então quando nós estamos lá, a gente estranha muita coisa. Mas tudo é literalmente explicado, informado, praticado, para que você tenha uma visão do que é o mundo extrafísico. E no caso, quando a gente está lá fora, digamos assim, lá fora, a gente vai passar por um processo de aperfeiçoamento, não apenas no que se diz a questão do caráter, a questão do conhecimento, da moral, mas eu lembro que num livro você cita, né, que passou por uma experiência com os 7 raios, algo assim. E a gente percebe na história da humanidade, né, a história... 7 raios? 7 As fontes de luz. Que deixam de ser vibrações energéticas, Sim. como raios de luz, digamos, um raio violeta, um raio verde, é uma certa sinonímia. E a gente percebe da história da humanidade, porque esse seu trabalho começou em 76, né? Mas da história de... Eu comecei comigo. Sim, mas a Eu história demorei de... uns 2 anos e meio, 3, para começar a falar com os outros. Sim. Na história de milênios com a humanidade, a gente percebe várias religiões
que são voltadas também para o processo de consciência. Sim, sim, E a tem gente pode muitas. citar a questão Tem muitas. do budismo, a gente pode citar algumas versões místicas, né? A gente Uhum. pode citar talvez o hinduísmo. E nesse processo, Tem muitas. já na Idade Média, ficou muito conhecida a questão da alquimia, né? Uhum. Eles acreditavam que é um processo de transformar aquele teu corpo de luz. Uhum. Imaginar que todos nós temos esse corpo como se fosse uma criança. E nós vamos transformá-lo num corpo de ouro. Uhum. E esse corpo de ouro vai se tornar eterno. É a nossa face eterna. Então, eu penso, dentro do processo da técnica física, né? Da autoconsciência. No extrafísico, você passa por esse processo de aperfeiçoamento, como se seu corpo de luz também evoluísse, que já é evoluído, né? Muito mais do que o nosso físico. Mas esse corpo de luz também evolui no mundo extrafísico? Olha, eu não sei te responder isso. Eu sei o seguinte, nós somos perfeitos como somos. O que nos falta é o conhecimento do que somos, né? Fora você começa a se conhecer. Porque essa é que foi a interrupção que o acidente causou. Então nós temos que reaprender o que somos e por que somos. Né? Então, esse conhecimento eu sei que se aprende no mundo extrafísico. Agora, registro de matéria, quem tem registro de matéria vai voltar para o corpo físico sempre. Quem não tem registro de matéria, não vem nunca, ele é completo como está, como é. Nós, todos nós que estamos aqui no mundo, ou em qualquer outro mundo que tenha matéria, essa pessoa tem registro de matéria. Então ela foi criada, também não me pergunto por quem, porque eu não sei. Já vou logo explicando, me pergunta por quem. Mas ela foi criada para ser completa nos dois mundos. Nos dois mundos. No físico e no extrafísico. Nós perdemos a consciência do mundo extrafísico. E essa consciência, quando houver um equilíbrio do sistema solar, essa consciência aos poucos ela vai se fazendo presente. Mas é aos poucos. A técnica é um atalho para você atingir o objetivo. Tá? E a técnica, você vê que é puramente técnica. Você não me ouviu dizer em nenhum momento aqui que você precisa rezar, que você não pode comer carne, que você não pode beber, não pode fumar, não pode namorar. Porque os padres, coitados, não podem namorar para poder ser filho de Deus. Mas que Deus mais cruel faz as mulheres e o padre não pode namorar. Porque ele é filho de Deus. E nós não somos, não? Então você vê que existe muita incoerência com a chamada religião ou filosofia. Não é? A nossa filosofia é o conhecimento, é o saber, não é o ser diferente. Tá? Na verdade, a experiência direta, né? Uhum. Você pode falar um pouquinho mais desses seres que nunca tiveram matéria? A função deles? Sim, eles me dizem ser detentores do conhecimento humano. Detentores do conhecimento humano. Então eles são perfeitos na condição que têm. Geralmente são pessoas que tudo o que acontece é a eles que nós, seres humanos que pertencemos a duas frequências, buscamos as respostas, é com eles, não é com um amigo no mundo extrafísico. Nós somos encaminhados para saber com eles. Com eles. Então, e é por isso que eles são considerados detentores do conhecimento humano. Isso em qualquer região do universo. Esse é aquele que você se refere como mestre. Sim, sim, sim. E com as saídas, todos nós
teremos um acompanhante? Porque Todos nós. não pode ir para um universo desconhecido. Não, não pode não. Você- Quando você... Subconsciente, né? Quando você encerrar amanhã, aliás, as pessoas que vão acompanhar vocês já se fazem presente. Elas já estão aqui. E amanhã elas seguem com vocês para acompanhar o seu trabalho. Elas ficam, elas ficam junto de você em função do exercício. Porque são pessoas que perderam a matéria e não sabem usar o corpo com a técnica. Então, elas apoiam vocês com o aprendizado e aprendem com vocês. Entendeu? Esse é o nosso acompanhante. Tá a cara dele ali. Como se tivessem, são seres que já tiveram matéria e Sim. estão lá prestando um serviço. Sim, sim, sim. São as pessoas que se interessaram, elas se interessaram no mundo extrafísico pelo trabalho que nós estamos fazendo. Então, elas se propõem a acompanhar. Tá? Como que você chama? Wanda, Wanda. E você? Patrícia. Patrícia? Patrícia. Daniel. Daniel? Carlos. Carlos. Tá bom. Bianca, a questão de gênero existe também na extrafísica? Quer dizer, existe o homem e a mulher no extrafísico? Porque você, né? Você pode escolher qualquer matéria, uma matéria masculina ou uma matéria feminina, ou quando você vai ganhar nova matéria, né, você já é pré-estabelecido para você que você só pode ganhar matéria feminina. E no caso eu, que nessa matéria estou como um homem, né, eu só posso ganhar a matéria masculina. Isso já é definido no extrafísico? Não. Você sabe informar? Não. Existe a tendência masculina e feminina. Existe, Claro né? que existe. Sim. Né? E as formas, porque nós levamos forma do corpo aqui. Sim. Mas agora, o que define que tipo de matéria você vai ter no futuro Sim. é a sua proposta de vida para voltar. Sim. Isso é que determina. Tá? Sim. O que é que você vai fazer da sua vida é aí. Sim. Porque nos relatos que você faz no livro, o professor, né? O professor não é a professora, tá entendendo? É o professor, então é uma figura masculina. É masculina. Não é? Uhum. Mas tem muitas professoras também. Exato. Aí por isso que eu fico nessa questão, né? Mas isso é entre as pessoas que não têm registro de matéria. É, entre as pessoas que não têm registro de matéria, tem também a forma masculina e feminina. Então, o criador... Entendeu? Porque nós somos único, mas nós somos duplos. Nós somos únicos, mas somos duplos. Não é? Que é o lado masculino e o feminino. Então, existe os dois. Agora, se essa mulher que está aqui vai ocupar um corpo masculino, é porque a proposta que ela tem ao voltar só pode ser feita com o corpo masculino. Você entende? Entendo. E o homem, para assumir um corpo feminino, a proposta dele tem que ser algo que só possa ser feito com o corpo feminino. A gente vê que as pessoas se arrependem aí no meio do caminho depois, mas essa proposta vem de lá. É melhor, eu acredito que se você, com o desenvolvimento da matéria e com o desenvolvimento da consciência, né, do extrafísico, eu acho que não vai haver esse arrependimento. Sim, acho que não. Não é? Acho que não, porque a pessoa se lembra do que ela se propôs a fazer. Então ela não fica ligada ao que os outros estão pensando, como os outros estão me vendo. Porque ela tem um objetivo e ela vai cumprir aquele objetivo. Né? Exato. Então tá, gente. Eles ainda vão ter aula agora?
Depende do horário. A programação é para depois do almoço, né? É? Se nós tivermos um próximo do almoço, melhor. Então, eu vou pedir para colocar o CD da filosofia para eles ouvirem. É muito importante que a pessoa ouça, para que ela incorpore na vida dela a filosofia do trabalho. Porque não adianta você incorporar só a técnica. Se você não incorporar a filosofia, você fica em desacordo com o trabalho. Tá bom? Bianca, você me permite fazer uma última pergunta? Claro. Fazer um esclarecimento, né? Já que tu falaste que tem pessoas que acompanham, começaram a acompanhar a gente aqui. Como se dá esse processo? A pessoa identifica a gente, essa pessoa é extrafísica. Quando você se inscreve para fazer a técnica, você já é visto como você é, as coisas que te interessam. Já vem alguém que gosta das mesmas coisas que você, para não ficar aquela coisa cansativa demais, ficar na sua presença, né? Acompanhar o tempo todo. Então, é assim que as pessoas vêm. Essa pessoa, no caso, Independente de ser homem ou mulher que vai te acompanhar. Sim. Mas tem que ter afinidade com o que você faz, com o que você gosta. é como se existisse uma administração desse trabalho extrafísica. Uhum. Aí, nessa administração extrafísica, a gente faz aquela pessoa que tem mais afinidade. Exatamente. Vai ser fulano, que vai acompanhar ciclano. Exatamente. É feito tudo direitinho. Pode ter certeza, o mundo extrafísico não erra, não se engana. Aqui a gente erra e diz que não me enganei. Nada, errou mesmo. Errou mesmo, mas diz que se enganou. Gente, oi. Posso fazer só mais uma? Pode. Tem um livro seu que o professor fala que ele diz assim, que tudo que existia aqui na Terra existiu antes no extrafísico. Sim. Não é? Ele fala assim. Existe primeiro no extrafísico. Houve algum tempo que chegou a haver conflitos no extrafísico por causa da situação em que nós estamos envolvidos devido ao acidente? Há mais conflito no mundo extrafísico, ó, tu tá querendo levar os nossos conflitos aqui pro outro mundo. Não. Pro outro mundo. Não, eu não estou falando numa questão de Não, uma é porque guerra, mas tipo assim, opiniões. As religiões aqui falam muito desse conflito, mas... Exato. Porque eu também, assim como você, eu sou de origem religiosa. Você passou um tempo como testemunho de Jeová, né? Nossa, mas eu fui criada na Assembleia de Deus. Pronto, eu passei também um tempo como testemunho de Jeová, né? Uhum. Aí eles têm meu grande medo como testemunho de Jeová, você falou que era o diabo, né? O diabo. Diabo. A Assembleia é muito pior. O diabo tá assim te olhando, eu já achava que tinha um diabo só pra mim. Falei, não é possível. Eu não acertava uma. Tudo que eu fazia estava errado. Eu falei, não, tem um diabo só pra mim. Ele não dá nem uma voltinha. Meu grande medo na testemunha de Jeová é a questão da destruição eterna, né? Que eles falam na GM. Você tem a oportunidade de, se você for certinho aqui, de você poder, após a morte, você ser ressuscitado em um paraíso, né? Se você não for, você vai ser destruído eternamente. Já é. Pois é onde eu digo, a diferença nossa aqui é que nós não somos religião. Nós somos um grupo filosófico. E é por isso que eu digo, é muito importante ouvir a filosofia, muito. Porque você tem que incorporar a filosofia, senão você fica em um trabalho que você não sabe nem o que fazer com ele. Saia de tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você.